Catarina, a gente tem. Eu quero começar falando com o senhor, senador. Inicialmente, bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco. Eu tive acesso aqui a uns artigos escritos pelo senhor, em um dos livros do senhor, que conta histórias curiosas de passagens, de passagem do senhor aqui pela Bahia, mais especificamente em 1987. Eu queria começar já relembrando isso com o senhor. Inclusive, queria que o senhor contasse essa história curiosa que eu vi aqui, porque até afilhado o senhor arrumou aqui pela Bahia quando passou por aqui. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom, a Bahia está no coração de todos nós, porque o Brasil, afinal, recebeu as primeiras autoridades de um país ou de uma nação autônoma quando o então príncipe regente, né, Dom João, chegou à Bahia, chegou ao Brasil e fugiu de Portugal. E acho que a partir daí o Brasil teve um outro grau de autonomia, de identidade. Então a Bahia está no nosso coração pela sua cultura, pelos grandes talentos da arte, todas as suas manifestações. Então todos nós temos um carinho muito especial tanto pela literatura quanto pela arte, da dança. Enfim, o baiano é o representante deste país continental. E como você falou, não sei se eu estou me fazendo ouvir, porque estou escutando aí o ruído. Alô? Oi, não, agora sim, a gente teve um probleminha técnico, mas já estamos ouvindo o senhor novamente. Então, em 1987, já que nós estamos falando de conversa de velho, né? Eu e a minha esposa, que estava grávida de 6 meses já, saímos, eu terminei o mandato de governador e fui fazer uma viagem pelo país, eu e ela. E pernoitamos em Feira de Santana. Eu era contemporâneo como governador do governador João Durval, que é um político de Feira de Santana, na sua origem, pelo que eu sei. E daí fomos a Barreiras, mas antes de Barreiras, fomos a Oliveira dos Brejinhos, porque um padre daqui da Grande Florianópolis, padre Zerto de Rubeze, era o pároco, era o vigário de Oliveira dos Brejinhos. E fomos sem avisar, chegamos lá no sábado, pernoitamos. No domingo, durante uma missa que havia batizados, faltou a luz e o padrinho da Charliane não apareceu. Eu herdei a Charliane para ser padrinho no domingo seguinte. E depois fomos a Morpará, uma Kombi diesel, eu fui dirigindo, um rally, com 3 freiras a bordo, o padre e a minha esposa. E aí eu conto nesse artigo uma lição de vida muito especial que eu tive em Morpará, que na época era uma cidade muito humilde. Eu não sei como é que está Morpará hoje. A Oliveira dos Brejinhos eu voltei depois. E fui, Fernando, casualmente, quando voltei a visitar a Feira de Santana, quando voltei a visitar a Oliveira dos Brejinhos, já senador, nos anos 90, fui com o padre Zé Artulino, acordamos cedo para ir à feira. E como eu li que o seu programa, que agora é nosso, pelo menos no momento, se chama Bom Dia Feira, vale para a Feira de Santana e vale para a feira, que é um espetáculo. A feira começa às 4, 5 horas da manhã. Fomos à feira em Oliveira dos Brejinhos e eu me deleitei. Na feira você mede a cultura, né? A gastronomia, os sabores, os cheiros de uma região, de uma cidade. E eu nunca mais esqueci da feira, não em Feira de Santana, mas da feira em Oliveira dos Brejinhos, onde eu comprei feijão e corda no quarto e não no peso, ou seja, na medida e não no peso. Mas isso faz parte do passado, um passado muito gostoso. E essa passagem por Oliveira dos Brejinhos
foi rememorada várias vezes quando o saudoso Antônio Carlos Magalhães soube: você esteve em Oliveira dos Brejinhos sem a minha licença. Ele contou a história da primeira eleição dele. Ele praticamente ficou devendo numa renovação de urna à Feira de Santana. Mas isso é saudade e homenagem à Bahia, que eu presto tanto à Feira de Santana quanto a Oliveira dos Brejinhos, Barreiras, Morpará, que eu tive a oportunidade de conhecer, Bom Jesus, Talapa, com as suas estalactites. Nós também temos estalactite aqui em Santa Catarina. Então, é um cenário que não é exatamente o do litoral, onde eu já estive também. Eu já passei o Natal no litoral da Bahia. Pois é, que boas histórias, viu? Bom saber que o senhor já esteve por aqui também. Aqui na cidade. Literatura, você tem que convidar o Joaci Góes. Joaci Góes, que hoje é Sim, o sim. presidente da academia. Excelente Baiana de entrevista Letras, também para a gente fazer. É a minha referência literária, cultural e política da Bahia, in pectore. Claro que eu convivo lá com 3 senadores extraordinários, com Jacques Wagner. Ontem tivemos um episódio muito curioso numa votação, mas eu não vou ficar aqui entrando em detalhe. O nosso Ângelo Coronel e além dos 2, né, dos nossos 3 senadores da Bahia, eu quero dizer que o Otto Alencar, que é o nosso curandeiro mor, né, então Otto Alencar, que é o nosso médico e o nosso califa, o Jacques Wagner e o Ângelo Coronel são companhias muito especiais no Senado, assim como a bancada federal, que eu conheço quase todo da Câmara, porque afinal minha esposa é deputada federal e eu frequento muito o plenário e o convívio com as bancadas da Bahia na Câmara e no Senado, portanto. Mas o Joaci Góes, com seus livros extraordinários, com a sua cultura, a inveja nossa de cada dia, como lidar com ódio, o seu trabalho sobre educação, enfim, o Joaci Góes é a minha referência quando nós vamos discutir a literatura, né, que tem na figura do Jorge Amado, naturalmente, o seu ícone, ou música. Eu gostaria muito que o Joaci Góes participasse. Mas tuas ordens, Fernando. O Joaci Góes, que é de Pirá, cidade bem próxima aqui de Feira de Santana, aqui na Bahia. Bom, vamos mudando um pouco de assunto, mas foi importante a gente falar dessa passagem do senhor por aqui, até porque a gente tem aqui um ditado aqui em Feira de Santana: somos o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil, a cidade, e que todos os caminhos levam a Feira de Santana. A pessoa vai de um lugar do Brasil para outro, passa por Feira de Santana. Assim aconteceu com o senhor também. Mas mudando um pouco... Sim. E ao sair, pegar uma reta de 42 quilômetros, né, para ir para Barreiras. Pois é, e passou por Feira de Santana. Senador, como é que o senhor está se cuidando nesse período de pandemia do coronavírus? Como é que o senhor tem visto todo esse momento que a gente vive no Brasil e no mundo com essa doença que mudou a rotina de muita gente, inclusive também dos senhores senadores também, né? Eu imagino que a rotina dos senhores tenham realmente modificado bastante a partir do momento que a gente tem algumas medidas sendo tomadas para evitar as aglomerações. Como é que está a vida do senhor nesse momento de pandemia? Vamos partir do particular para o importante, para o coletivo, para o social, o econômico e político. Primeiro, no dia 10 de março, você imagina, chegou de viagem em Miami o meu querido amigo, o senador Nelsinho Trades, que tinha estado junto com a sua família visitando Santa Catarina em janeiro. Então, quando nos abraçamos, nós somos descendentes de árabes, o árabe se abraça com muita força, né? Nos abraçamos, nos beijamos no rosto, isso tudo no dia 10 e no dia 11 de março. No dia 13 de março, ele testou positivo, o senador Nelsinho Trades, positivo no coronavírus. Evidentemente, eu estava no interior do estado, no dia 13, quando no dia 14 de manhã, eu tinha pernoitado em Blumenau com a Ângela, para uma reunião política, quando ficamos sabendo que ele tinha testado positivo, a
abandonamos a ideia da reunião, voltamos para Florianópolis, fizemos o teste do coronavírus, levou 3 dias, só na terça-feira à tarde ficamos sabendo do resultado, graças a Deus, negativo. E desde então, não é que eu tenha me isolado, mas eu saio apenas para atividades muito restritas, né? Já fui ao escritório umas 7, 8 vezes, mas tenho evitado reuniões e aglomerações. Mas tenho participado muito ativamente, né, pelo telefone, pelos contatos das redes sociais, pela internet, e tenho participado com assiduidade 100% das reuniões que o Senado e o Congresso promovem. Né? Tenho participado de lives que debatem desde defesa cibernética, eu sou ligado a esse assunto, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tenho participado muito de debates sobre certificação digital. Eu continuei estudando, mesmo depois de passados os anos, terminei o meu doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento há menos de 10 anos, ou seja, faz pouco tempo, portanto, e continuei estudando em Engenharia e Gestão do Conhecimento. A gente tem que se atualizar nessa parte de informática, internet, tecnologia da informação. Então, no Senado, nós estamos fazendo uma experiência nova. Votar remotamente, como nós estamos deliberados, discutir, é muito complicado quando o tema não é tão simples. Por exemplo, debater agora o que fazer com a data da eleição. Nós já participamos de 2 grandes reuniões, vamos ter uma outra segunda-feira. Esse é um debate onde você aprende sempre, e há um debate desse, você escuta uma ideia nova, uma particularidade, porque a pandemia, além de modificar a forma de relacionamento pessoal, nós que somos latino-brasileiros, né, que gostamos do abraço, que gostamos do beijo, do aperto, né, do amasso, nós temos que começar a nos habituar com uma conversa mais britânica, né, um distanciamento. Estamos aprendendo com os japoneses, né, que você pode se cumprimentar à distância. E o aspecto econômico é o mais doloroso, né? Este auxílio emergencial, que foi a melhor coisa que o governo fez, na minha opinião, descobriu para nós todos os chamados invisíveis, os autônomos, as pessoas que não têm carteira assinada, diarista, ajudante pedreiro, mototaxista, enfim, gente que se vira, não depende do governo, mas que ficou proibido de trabalhar. A expressão é essa. O isolamento, seja ele vertical, seja ele social, total, de alguma forma, ele chegou a todos os autônomos, desde a baiana de Acarajé, que foi incluída no nosso projeto de lei, o catador de caranguejo, o aquicultor, o pescador artesanal, os trabalhadores da arte e da cultura. Você imagina quantas festas o Nordeste estaria vivenciando a partir deste fim de semana? Só de festa de São João. Você imagina todo aquele aparato de preparação, quantos trabalhadores, quantos empresários, quantos empreendimentos, quanto de renda seria gerada, dinheiro que circularia e que foi bloqueado em função da pandemia pelas medidas sanitárias que, bem ou mal, nós estamos adotando. Então, isso é uma coisa profundamente triste, porque isso fere a alma, além de ferir a saúde e além de trazer a dor para a pessoa, para a família, para o prestador de serviços, para o funcionário, para esse herói, que é um funcionário da área de saúde, mas também o da segurança,
sofrendo mais risco do que nós. Quem já foi a um frigorífico, quem já viu uma linha de produção de frango, ou de suíno, ou de carne de gado, não é à toa que nessas atividades a incidência da doença é maior. Então, uma linha industrial, comércio, o entregador, quer dizer, é uma coisa muito triste. Então, eu parto do particular para o geral para dizer o seguinte: primeira coisa, proteger, trazer conforto e garantir alguma renda para o mais pobre, para aquele que ficou, que não era pobre, ele se virava, mas agora está com a sua atividade obstaculizada pela política pública que nós tivemos que adotar. Por isso que eu falei, o auxílio emergencial, o esforço que nós estamos fazendo para botar o dinheiro na mão do micro e pequeno empresário. Por sinal, o senador Ângelo Coronel foi autor do primeiro projeto que nós aprovamos de crédito para micro e pequena empresa. Ele é o primeiro autor do Pronamp, é o Ângelo Coronel. Então, medidas nós estamos tomando. São 16 linhas de crédito. Agora, para enchermos a caixa d'água da liquidez do sistema financeiro, a caixa d'água está cheia. Inclusive, a única emenda constitucional nós aprovamos. Agora, para fazer sair da caixa d'água e chegar na torneira do microempresário, a lei da gravidade é pouco. Então, nós temos que bombear isso morro abaixo, você imagina. E isso não é do parlamento, isso é do executivo. Então, a comissão de acompanhamento do Covid, das ações econômicas, é um esforço brutal. Vamos aumentar os fundos garantidores, vamos ativar as sociedades de garantia solidária, tem até uma lei que consegui aprovar nesse sentido. Mas é difícil, porque no final a operação de crédito depende das duas vontades, da vontade de quem empresta e, portanto, assume o risco, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, e daquele que toma e tem que dizer para que ele vai usar esse dinheiro. Então, desde as linhas de crédito para pagar a folha de pagamento, aliás, uma boa linha de crédito chamada TESE, em que o dinheiro vai direto para a conta, mas vai direto para a conta de quem tem a sua folha de pagamento no banco. Então, para bombear o dinheiro de cima para baixo, veja bem, pela tubulação para chegar na bica e com isso fazer com que aquela empresa não morra, porque nós temos que reduzir o tombo da economia brasileira. Então, para isso nós estamos todas as semanas. Hoje temos uma reunião da Comissão de Covid, fizemos uma reunião na quinta-feira, hoje teremos outra, sempre debatendo como fazer o dinheiro chegar na ponta. E consegui aprovar, aproveito para anunciar, consegui aprovar que agora em julho, no começo de julho, teremos uma audiência com representantes das micro e pequenas empresas, das sociedades de garantia de crédito, das UCIPs que emprestam dinheiro para a microempresa, do crédito cooperativo, de um lado, e de outro as autoridades do governo, Banco Central, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, SEBRAE, para ver o que nós podemos fazer para que esse dinheiro que está represado, está empossado, e que nós ajudamos a ampliar através da emenda constitucional número 106, para que esse dinheiro chegue ao pequeno, ao microempresário, ao microempresário individual, para que a gente preserve empregos, atividade econômica durante esse período triste que nós estamos vivendo, e já de olho no pós-pandemia, porque, se Deus quiser, isso vai passar. Estamos conversando com o senador Esperidião Amin. Como é que o senhor analisa, senador, a condução dos estados e municípios nesse momento de combate à pandemia e também do próprio governo federal? A gente sabe que há divergências aí entre alguns estados e o governo federal. Como é que o senhor vê essa situação toda? Vamos começar por partes. Primeiro, nós cometemos erros de logística trágicos. Vou dar um exemplo. Você já imaginou
se a vacina contra a gripe fosse adquirida por cada prefeitura, quantas CPIs nós teríamos por superfaturamento? Não. A vacina contra a gripe é adquirida pelo Ministério da Saúde, faz uma compra só, sei lá, 50 milhões, 100 milhões de doses, e distribui de acordo com a população. Isso chama logística. Você pode comprar respiradores, você pode comprar todos os equipamentos de proteção individual, os testes, pelo Ministério da Saúde. Locando uma parte em Brasília e outra parte distribuída por regiões, mesmo que sejam mesorregiões, por estado. Isso não foi feito, pelo contrário. Isso foi anunciado. Procure levantar, Fernando. Em fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou que ia comprar 15 mil respiradores. Aí recebemos a informação de que esses respiradores foram desviados para os Estados Unidos. Mas não houve um inquérito para saber isso. Não houve uma demanda diplomática. Isso não pode acontecer. Bom, o fato é que desses 15 mil respiradores, parece que chegaram 800 e poucos apenas ao Brasil. E a consequência disso foi a pressão sobre estados e municípios, inclusive, para comprarem respiradores. E eu calculo que nós vamos ter umas 100 comissões de inquérito sobre respiradores superfaturados. Aqui em Santa Catarina, em São Paulo, foram pagos 250 milhões, 242 milhões de reais, para ser mais exato, quase 50% dos 3 mil respiradores que o Estado de São Paulo comprou em março, não recebeu e pagou 40% do valor. Em Santa Catarina foram pagos. E isso se reproduz. Só estou falando de respiradores, pelo Brasil afora. Com gente presa no Rio de Janeiro, prenderam o secretário adjunto da Saúde, prenderam agora o supervisor de orçamento. Enfim, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Pernambuco, pelo Brasil afora, vai pipocar denúncia de compra superfaturada. E só de respiradores eu calculo que nós vamos passar de 50. 50 comissões de inquérito e investigações. Por quê? Porque não fizemos a compra certa. No mais, quanto à gestão da crise, nós somos uma federação. O Supremo decidiu correto. Mas nós estamos batendo cabeça. Quem manda é o presidente, quem manda é o governador ou o prefeito. Não, nós somos uma federação. E mais do que isso, nós somos um continente com desigualdades climáticas, culturais, com desigualdades de logística, de aparelhamento para enfrentar uma crise dessa. De forma que o isolamento no Rio Grande do Sul não pode ser o mesmo da Bahia ou do Amazonas. Temperatura é diferente. A forma como as cidades se distribuem é diferente. Então, nós levamos muito tempo para compreender isso. E quer dizer que aprendemos no Rio Grande do Sul, aqui no nosso vizinho, que zoneou o Estado e estabeleceu comportamentos básicos em nível de Estado, e depois a Prefeitura que tem que gerenciar. Quem é que vai dizer quando é que abre o transporte coletivo? É a Prefeitura. É da competência da Prefeitura. Nós somos uma federação, nós não somos um Estado unitário. Mas isso custou a ser entendido tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais e municipais. Nós tivemos, junto com o coronavírus, tivemos também muito vírus do ego. Toma nota. O vírus do ego vai sobreviver a essa pandemia e vai aparecer depois de novo, que é manifestado pelos desejos de autoafirmação, quem manda sou eu. Isso é da índole humana. Infelizmente, o vírus do ego foi vitaminado, cresceu, ficou mais forte. Às vezes o sujeito quer mandar, então ele reprime. Não, pode jogar futebol ali, mas aqui eu não deixo, quem manda sou eu. Isso está acontecendo. Está acontecendo naqueles serviços que são locais, mas cabe à cidade, às forças vivas da comunidade,
ao Ministério Público, e se for o caso, às autoridades de saúde judiciais, por um cobro isso nos pontos em que localmente isso acontece. De outra parte, nós estamos vivendo uma crise política que não é pequena, né? Confrontação política entre presidentes, governadores, alguns governadores que não escondem o seu propósito de ser candidato a presidente da República, tudo faz parte do vírus do ego. Mas até esse confronto perdeu importância. Isso não salva a vida e até pode apressar a perda de uma vida. Eu confio que nós já estamos percebendo alguma inflexão na curva, ou seja, está começando a baixar a curva das ocorrências, tanto diagnóstico quanto principal e mais dolorosamente as mortes. E eu acho que nós vamos aprender muito em matéria de convivência, de gestão, de respeitar o resultado. E uma coisa que eu aprendi, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, gestão por indicadores. Nós estamos saindo dessa crise porque estamos fazendo a administração das coisas com base em resultados confiáveis e consenso histórico, ou seja, indicadores. Para que uma coisa seja levada à categoria, uma observação à categoria de indicador, você tem que respeitar 14 requisitos. Um deles é que tem que ter uma série histórica. E o mais importante é que eles têm que ser verdadeiros, para você poder comparar. Então, eu acho que nós já temos em várias curvas regionalizadas. Isso foi uma coisa boa que o Ministério da Saúde adotou. Você não pode ter uma curva do Brasil. Tem que ser uma curva regionalizada, porque nós somos esse continente, principalmente. Estamos aprendendo, batendo muita cabeça, mas eu confio, sinceramente, que vamos sair dessa. Isso vai passar e vamos sair melhor situados e mais humildes. Se nós conquistarmos humildade e reduzirmos essa confrontação, nós vamos poder partir para um pós-pandemia com duas grandes oportunidades, Fernando. A primeira, nenhum outro país do mundo vai poder crescer tanto na agroindústria, na produção de grãos, na produção de produtos alimentares, alimentícios, quanto o Brasil. E na reindustrialização inteligente. Nós temos as nossas cadeias produtivas incompletas. Nós dependemos muito de suprimento de outros países, principalmente da China. Eu não sou contra a globalização, mas a reindustrialização inteligente significa o seguinte: eu vou poder ter a minha indústria têxtil, que todos os estados têm, sem depender de fio, de filamento que eu tenho que importar. Porque a indústria têxtil faz parte da nossa história. Não só em Santa Catarina, não só na Bahia, mas faz parte do Brasil, da história do Brasil. Há um episódio muito pouco conhecido, em que para cumprir um tratado chamado Tratado de Methuen, Portugal, em 1787, mandou destruir a nossa indústria têxtil, porque era uma exigência dos ingleses. Tratado de Methuen, que é a cidade onde foi assinado o acordo. Mas nós não podemos ter a nossa indústria têxtil, por acomodação, em função da questão tributária, dependendo, em algum momento da cadeia produtiva, de importação. Então não podemos montar o telefone celular em São Paulo, em Taubaté, porque os componentes vêm da China. Então a nossa indústria só pode funcionar se receber componentes de outro lugar. Então nós temos que reduzir essa dependência para podermos ter uma reindustrialização inteligente, agregar mais valor ao que nós fazemos e, com isso, ter melhores salários e apostar na educação. Se Deus quiser, no Brasil, não vai piorar. Se Deus quiser, eu como professor, desde 1968, tenho esperança de que a nossa educação é crucial para o nosso futuro e para o nosso presente melhore. Senador, para a gente encerrar, o senhor votou no presidente Bolsonaro, fez campanha junto com ele
e chegou a ser cotado também, inclusive, para participar da eleição para presidente do Senado. Na sua opinião, qual o momento em que o governo mais acertou, qual o momento que o governo mais errou, de que forma que o senhor avalia o governo Bolsonaro nesse tempo? Eu conheço o presidente Bolsonaro desde 1991, quando ele foi eleito deputado federal a primeira vez. Eu fui eleito senador e a Ângela foi eleita deputada federal. Portanto, nós nos conhecemos desde aquela época. Ele era do meu partido. Portanto, eu não tenho uma convivência recente, já jogamos futebol. O presidente Bolsonaro não mudou. Ele é o mesmo. Eu acredito absolutamente na honestidade pessoal do Jair Bolsonaro. Sei que ele é um homem que quer ver as coisas certas. Só que depois que é presidente da República, você não precisa mudar. Mas há uma regra que os mineiros nos ensinam. Governar é não assustar. O que quer dizer isso? Cada vez que eu encontro alguém que pensa diferente de mim, eu posso partir para a discussão e posso ouvir. Deixa eu pensar um dia sobre isso. Ou seja, já não há o confronto. E eu aprendi ao longo da minha vida que o outro sempre tem um fundo de razão. Um fundo, pode não ter toda a razão. Né? Eu sou filho de imigrantes. Meu pai nasceu no Líbano. Veio muito jovem do Brasil. A minha mãe foi duplamente foragida. Minha família era da Itália. Na Primeira Guerra Mundial, eles fugiram para a Suíça. Fugiram da guerra de trincheiras. E a minha mãe nasceu na Suíça por um acidente de guerra, digamos. Voltaram para a Itália e da Itália voltaram para o Brasil. E aí começaram por São Paulo. Ela foi trabalhar em Curitiba, na Peixaco, e fazer uma inspeção, isso na década de 30. E o velho Esperidião, já um jovem bem-sucedido, capturou ela no olhar. Então eu sou filho de duas pessoas muito diferentes na sua formação. Meu pai, ortodoxo, minha mãe, filha de um pai anticlerical e uma mãe papa hóstia de Pádua. Então eu aprendi, olha, esse negócio de brigar pela religião, brigar pela minha convicção, tem que ser atenuado. E o presidente Jair Bolsonaro continuou como o Bolsonaro era. Quando ele se depara com uma contrariedade, ele vai para o confronto. E o presidente da República tem outro nível de responsabilidade. Não é afirmar-se, é conviver, é coexistir. Ontem ainda brinquei com o Jacques Wagner. Eu disse para ele, olha, você está falando como líder sindical uma coisa que o direito admite, que é rebus stantibus. Quando uma coisa muda pelo contrato, as regras têm que ser reavaliadas. Isso quando nós apreciamos esse projeto que suspende por 4 meses o pagamento dos empréstimos consignados. Isso não é calote, isso é uma suspensão decorrente de um fato novo. Então eu disse para ele que eu ofereço isso para você porque você é do outro lado do Rio Jordão. Brincando, porque o Jacques Wagner é judeu e eu sou descendente de libanês. Então, nós somos todos primos, todos filhos de Abraão, que também tinha o nome de Ibrahim. Mas existe aí uma certa dificuldade na convivência entre os árabes e os israelenses lá na origem. Então, nós somos todos filhos do mesmo pai e temos que coexistir. Então, eu acho que falta ao governo essa capacidade de influir a convivência, a coexistência. Ele não é o único a fazer isso. Nem estou dizendo que ele não tem motivos para aceitar e gostar do confronto da vida dele. Só que isso dificulta várias decisões. Mas não impede que o Congresso brasileiro acho que as iniciativas do presidente da República tiveram alto grau de aprovação, um aperfeiçoamento, é claro, por parte do Congresso, mas isso poderia ser melhorado se houvesse um pouco mais de tolerância
porque a eleição acabou, agora é a hora da união. E onde há essa união entre diferentes, entre adversários, a coisa caminha com mais serenidade. Eu vivi isto depois de eleito governador em 83, sofremos aquelas enchentes terríveis de 83 e 84. Nós procuramos conviver os diferentes. Recentemente, a revista Veja mostra um bom exemplo que o governador da Bahia e o prefeito de Salvador, de partidos diferentes, conseguem trabalhar em comum, em comunhão, cooperativamente. Isso traz para o povo uma certa tranquilidade. E aí o povo não se assusta. Então, governar é não assustar. Quando eu levo para o povo mais as divergências do que as convergências, principalmente no momento de fragilidade social como o que nós estamos vivendo, a coisa se complica. E quando eu posso mostrar solidariedade, união, o povo fica não descansado, mas fica menos preocupado. É uma tensão a menos. E, consequentemente, no boteco, eu vou ser, no barzinho, na minha relação pessoal, eu vou ser mais tolerante com o outro, porque o exemplo vem de cima. Agora, quando lá em cima você vê, como nós estamos vivendo, um clima de tensionamento crescente entre judiciário e executivo, e parte do legislativo, acho que nós estamos mais ou menos bem comportados. Quando você vê esse confronto, essa confrontação, ações muito complicadas do ponto de vista jurídico que vão se fixando, inquéritos abertos, sem causa e sem objeto definido, e de outra parte, você vê manifestações pedindo para voltar ao AI-5, é porque há radicalismos. E o radicalismo chama mais radicalismo, enquanto que o distensionamento, especialmente quando vem de cima, provoca uma distensão social. Se o pai e a mãe brigam, é muito difícil que os filhos tenham um comportamento pacífico, tolerante e exemplar. Agora, se eles tiverem uma convivência harmoniosa, essa harmonia se infunde pela sociedade. Nós somos assim. Por isso que existe fábula, As rãs querem um rei. E se o rei, ou seja, se a cúpula briga, é muito difícil que os membros dessa sociedade procedam de maneira completamente diferente. Então, esse é o momento da união. Eu espero que esta união aconteça. E se ela não acontecer, nós temos que considerar esses autores, esses atores menos relevantes. É a única chance que nós temos que exercitar nesse momento. Que nós temos que buscar fazer acontecer. Se continua esse clima, temos que dar menos importância e se cuidar dessas medidas de cautela, de retomada, de redução de tombo econômico e social que nós temos que enfrentar. Senador Esperidião Amin, a gente quer agradecer muito a disponibilidade do senhor de falar conosco. Foi uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora. Já vai estar também no nosso canal no YouTube, o Bom Dia Feira Oficial. Para quem ligou o rádio no meio do caminho, poder ouvir a entrevista toda também. Muito bom tê-lo aqui conosco. Espero que próxima vez que o senhor der uma passada aqui por Feira de Santana, nessas caminhadas pela Bahia, for visitar a afilhada, passando por aqui, vem tomar um cafezinho conosco aqui, bater esse papo pessoalmente, vai ser um prazer. Contato com a minha afilhada, por isso, se ela tiver notícia, que mande notícia, porque há uns 6, 7, 8 anos, acho que depois que ela casou, e eu perdi contato com ela. Mas se ela me escutar, que me mande uma notícia, por favor. E eu gostaria de dizer que tenho uma admiração muito grande pela cultura, pelo jeito de ser. A gente costuma falar, Baiano não nasce, baiano estreia. Então você tem que acompanhar a estreia e as apresentações. E as apresentações são compõem a vida social que todos nós temos com espontaneidade,
Deus quiser, na esperança que nós estamos exercitando e que isso vai passar, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Valeu, conversamos então com o senador Esperidião Amin, por Santa Catarina, né, do PP, do Partido Progressista. Muito legal.